Paz esteja convosco, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Estamos com um cenário totalmente diferente, bonito, né? Eu fiz esse cenário, este fundo não foi para mim, eu fiz para vocês. Antes de aprendermos, vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para aprender a Tua Palavra. Eu creio que o Senhor já está conosco presente, meu Pai. Abençoe a cada criança, a cada adolescente, que eles entendam a Tua Palavra facilmente e que eu venha explicar de uma maneira fácil para eles, em nome de Jesus. Amém. O nome da lição de hoje é Abraão, o amigo de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho só da história de Abraão, porque Abraão a história dele começa em Gênesis capítulo 12. Então eu gostaria que depois você lesse em Gênesis capítulo 12. Vai falar sobre a história de Abraão, depois vai falar sobre a história de Isaac, que foi filho dele, e depois sobre a história de Jacó, que foi filho de Isaac, neto de Abraão. Então por isso que hoje a historinha é bem pequena, que vai falar sobre Abraão, mas na próxima aula eu vou falar sobre a história de Isaac e depois sobre a história de Jacó. Primeiro nós vamos ler o versículo para memorizar. Está em João capítulo 15, versículo 13. Diz assim, ó: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que ele, que dá a sua vida por eles. De novo, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele, não eles, né? Eu falei eles, do que aquele que dá a sua vida por eles. Está em João, capítulo 15, versículo 13. Deus ordenou a Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra desconhecida, como resultado da sua obediência. Lembrando que nós aprendemos com Abraão que temos que ser obediente a Ele, temos que ser obediente a Deus, nós temos que ouvir, estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. O Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, por intermédio de sua vida. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Fato é que essa promessa parecia impossível de se cumprir na vida de Abraão, pois Sara, sua esposa, era estéril. O que é estéril? Estéril é uma mulher, uma pessoa que não pode gerar filhos, não pode ter filhos. Então isso parecia quase impossível, mas lembrando que Deus é o Deus das causas impossíveis. Então isto se torna possível para Deus. Se era impossível para eles, para Deus é possível. E os dois já estavam avançados na idade. Então, além de Sara não poder ter filhos, os dois eram muito velhos. Era quase impossível eles terem filhos. Mas Abraão era um homem de muita fé, e Deus conhecia o seu coração. Então Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Por essa atitude, Abraão se tornou um modelo de fé e obediência. Olha aí, porque Abraão foi obediente a Deus. Tá vendo? Olha aí o que acontece quando nós somos obedientes a Deus. Deus nos abençoa. Pela sua intimidade, nós temos que ter intimidade com Deus. Todos os dias nós temos que orar. Pelo menos de manhã e à noite. De manhã orar e agradecer a Deus por esse dia tão lindo que Deus nos dá. E à noite agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, por Ele ter nos livrado de todo acidente, de todo mal. Abraão se tornou um modelo de fé e obediência pela sua intimidade com o Senhor. Ele recebeu o título de amigo de Deus. Como que você vai ser amigo de Deus se você não ora? Nós temos que orar a Deus. Amém? Abraão viajou com sua família para Canaã. Olha aí. Durante um período de fome, eles foram para o Egito. Depois voltaram para Betel.
e adoraram ao Senhor durante a sua peregrinação. Abraão morou em tendas. Você sabia? Olha aí as tendas. Olha aí a tenda como que era. Isto era normal naquela época, tá? Mas sempre edificava um altar. Lembrando que naquela época era normal fazer um altar oferecendo ao nosso Deus. Certo dia, estava Abraão no bosque de Mamre, onde Deus renovou a sua aliança com ele. Então o anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse que no ano seguinte tornaria a visitá-lo. E neste tempo, Sara, sua mulher, teria um filho. Qual era o nome deste filho? Isaque. A esposa de Abraão estava na entrada da tenda e riu quando ouviu o anjo dizer essas palavras. Então o Senhor, que vê todas as coisas, perguntou: por que Sara riu? Por que você está rindo, Sara? Será que para Deus há alguma coisa impossível? Sara negou que estivesse rindo, mas o Senhor insistiu. Isso não é verdade, você riu sim. E chegando o tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, mesmo na velhice de Abraão. O filho se chamava Isaque. O menino nasceu no tempo de Deus e foi chamado de Isaque. Abraão tinha 100 anos. Quantos anos Abraão tinha? Abraão tinha 100 anos. E Sara? Sara tinha 90 anos. Quando o bebê completou 8 dias de nascido, foi circuncidado. Naquela época era normal fazer isto, como Deus havia ordenado a nação de Israel. Descendeu de Isaque. E isso só aconteceu porque Abraão seguiu a orientação de Deus e teve sucesso. Deus cumpriu o que prometeu ao seu amigo Abraão. Quando fazemos o que agrada ao Senhor e seguimos a sua direção, podemos contar com a bênção de Deus sobre nós. O impossível aconteceu na vida de Abraão, porque ele teve esperança e simplesmente confiou no nosso Deus Todo-Poderoso. Mesmo nos tempos mais difíceis, Abraão creu. Então é isto que nós temos que fazer. Mesmo que às vezes estamos passando por dificuldades, nós nunca devemos abandonar a Deus. Nós temos sempre que confiar e ter fé que tudo vai passar em nome de Jesus. Ele não abandonou a fé no Deus que o criou e o Deus em que tirou ele da terra do Ur dos caldeus e levou a uma terra maravilhosa, que era Canaã, para um lugar bem distante, né? Que era Canaã. Então é isso. A lição foi bem curta porque eu vou dar continuidade no próximo vídeo falando sobre Isaque e depois no outro vídeo falando sobre Jacó, tá bom? Mas eu gostaria que você lesse lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Não esqueça, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Lê e entenda. Se você não entender, pede para o Espírito Santo fazer com que você venha entender, porque você quer aprender a palavra de Deus. Não vai somente por mim. Lê lá onde eu estou dizendo, tá bom? Lá em Gênesis capítulo 12. Você vai entender a história de Abraão. E nós aprendemos com ele que temos que ser obediente a Deus. E temos que estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a voz dele. Então nós temos que ser obedientes e estarmos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, para que nós possamos ser também abençoados, porque aquele que segue direitinho as coisas do Senhor, este é abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero vocês lá no grupo. Coloque todas as respostas no grupo que eu vou corrigir.
Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Antes nós vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós aprendemos que temos que ser obedientes, meu Pai. A tua palavra diz que temos que ser obedientes, assim como Abraão foi. Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, porque às vezes o Senhor quer falar conosco, mas algumas pessoas estão dispersas, que nós não possamos estar afastados de Ti, que nós não possamos estar dispersos de Ti. Que venhamos sempre orar ao Senhor, para que possamos ter comunhão contigo, para que possamos ser o teu amigo, meu Pai. Senhor, abençoe a cada criança, abençoe a cada adolescente, e aqueles que estiverem vendo este vídeo, abençoe também. Abençoe a todas as famílias dessas crianças e adolescentes. Que o Senhor venha abençoar a cada um, meu Pai. Dê uma semana abençoada para todos eles. Amém. E é isso. Mais uma vez, olha o cenário que bonito que eu fiz para vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém.